Bom dia, professor, professora, supervisor pedagógico, supervisora, diretor e diretora escolar. Eu sou João Batista Mares Guia, consultor em educação, fui secretário municipal de Educação de Contagem, secretário de Estado de Educação de Minas Gerais e trabalho aqui em Montes Claros como consultor da Secretaria Municipal de Educação desde 2013. Portanto, esse é o 4º ano consecutivo. Nós vimos na sessão anterior, portanto, na videoaula anterior, o conceito de escola organizada como ambiente de aprendizagem a partir dos referenciais teóricos e conceituais oferecidos pela primeira Conferência Mundial sobre Educação para Todos e depois demonstramos a vocês um conjunto de 14 características estruturadoras de uma escola organizada como um ambiente de aprendizagem. Não significa que as 14 características tenham que acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, em intercâmbio contínuo. Mas um conjunto amplo dessas 14 deve estar em desenvolvimento na escola e, gradualmente, a escola e os professores irem consolidando as demais características para que possamos estabelecer na escola uma cultura pedagógica e uma cultura intelectual e uma ética no sentido do compromisso com a escola organizada como um ambiente de aprendizagem, na qual, fundamentalmente, não há fracasso, porque alunos não ficam no patamar muito crítico e crítico, eles alcançam, no mínimo, o patamar intermediário ou básico, que satisfaz as necessidades básicas de aprendizagem para que possam prosseguir na escolaridade. Mas isso ainda não é satisfatório. E professores e gestores e os próprios alunos empenham-se para prosseguirem avançando na aprendizagem e alcançar o patamar suficiente e poderem chegar, inclusive, ao patamar avançado. Nesta sessão de hoje, dentro do nosso curso Pró-Escola, de formação continuada de gestores escolares e de professores, nessa segunda etapa do curso Pró-Escola, dessa feita formação continuada de professores, o tema geral, organização da escola como ambiente de aprendizagem, dessa feita vai nos convidar a refletir sobre a organização da escola como ambiente de aprendizagem, focando os fundamentos teóricos e empíricos do que é uma escola organizada como ambiente de aprendizagem, a partir das conclusões de 3 importantes pesquisas sobre escola e a aprendizagem. O que eu vou lhes apresentar agora é o resumo dessas 3 pesquisas, com alguns comentários. O que eu recomendo a vocês, se vocês me permitem, é que vocês utilizem as horas-atividade ou as atividades complementares semanais em suas escolas, tomando essas videoaulas como uma das referências, dentre outras, e estudem essas pesquisas e procurem, a partir do conhecimento dessas pesquisas, aplicar esses conhecimentos ao contexto da sua própria escola e da sua sala de aula, discutam entre si, tirem conclusões a partir disso. O propósito é esse, é proporcionar a vocês elementos culturais e intelectuais rigorosamente científicos de reflexão culta sobre as práticas pedagógicas que você realiza em sala de aula e a escola como um todo vem praticando. A primeira pesquisa, número 1, pequenininho lá, o relatório da consultoria McKinsey, foi uma pesquisa mundial comparada, realizada em 2007, 2008. Existem grandes variações nos padrões educacionais dos países. Elas foram avaliadas e reavaliadas pelo PISA. Todo mundo já conhece o PISA. É o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes. A sigla é o enunciado em inglês, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, europeu. São hoje 65 países cujos alunos de 15 anos participam das avaliações comparadas internacionais em ciências, em matemática e em linguagem. E o Brasil participa entre esses 65 países e ainda, infelizmente, está no último grupo de desempenhos, apresentando ainda, comparativamente, os desempenhos piores. E isso serviu para estabelecer, primeiro, que os países de desempenho mais forte, como, por exemplo, o Japão,
algumas cidades da China que, pelo tamanho, estão sendo consideradas com peso comparativo de países, como Hong Kong, como o Canadá, como a Finlândia, dentre alguns outros países que sempre estão no topo, que se saem muito melhor do que os piores, e segundo, que os mesmos países lideram essas avaliações a cada vez que são realizadas. Por quê? O que eles têm de diferente? O que podemos aprender deles, levando em conta os contextos e as diferenças vantajosas que eles têm, que por comparação ainda nós não dispomos dessas vantagens comparativas aqui. O que os países de maior sucesso nas avaliações do PISA têm em comum? Entre eles, Finlândia, Canadá, Japão, Singapura, Coreia do Sul e, mais recentemente, cidades da China. Realizam maior investimento em educação? Não é o caso. Se você tomar investimento em educação, tendo como indicador o percentual que o país aplica em educação sobre o produto interno bruto, sobre o PIB, o Brasil, que está aplicando próximo de 6% do PIB em educação, aí é toda a educação pública e privada, da educação infantil até o pós-doutorado, envolvendo todas as universidades, centros universitários, faculdades públicas e privadas e toda a educação básica pública e privada, dá mais ou menos 6% do PIB. É algo próximo do que fazem a Finlândia, o Canadá, o Japão, Singapura, a Coreia do Sul e a própria China. Então nós temos aí uma questão de, talvez, uma interrogação, a qualidade com que o investimento é realizado. Esses países asseguram aos alunos períodos mais longos de estudo? Aí já vem uma diferença significativa em relação ao Brasil. Todos asseguram aos seus alunos o tempo integral diário. Mínimo de 7 horas na escola. Os países asiáticos, nesse sentido, são mais, eu diria, radicais. 9, às vezes 10 horas na escola, mas o mínimo de 7 horas na escola, o que é um diferencial. Lembrando que o Plano Nacional de Educação e o nosso Plano Municipal Decenal de Educação estabelecem como uma das suas metas, em uma década, todas as escolas funcionando em tempo integral. Esses países reduzem os tamanhos das turmas escolares? Essa pergunta é interessante, que durante muito tempo aqui no nosso país discutiu-se muito, e alguns pesquisadores defendiam, professores em cursos de pós-graduação, muitos colegas supervisores e professores, que a variável tamanho de alunos na turma é uma variável tão importante quanto outras importantes, tão decisiva quanto outras decisivas para o sucesso do professor e do aluno na turma. Claro que nós não estamos falando de turmas desproporcionais, gigantescas, mas o que ocorre hoje? Nos anos iniciais, o número de alunos por turma diminui cada vez mais. Nós temos turmas com 25 alunos, que é o máximo, temos turmas com 22, turmas com 20, turmas com 18, turmas com 15, turmas com 10. Não apenas em escola rural. Qual é a razão fundamental disso? Desde 2000, os brasileiros fizeram uma escolha, ter cada vez menos filhos e ter o primeiro filho numa idade cada vez mais avançada, para que a mulher, buscando a sua emancipação, o que é muito bom, a sua autonomia existencial, o que é muito bom, se estabeleça no mercado de trabalho com autonomia, tenha uma vida profissional progressiva, uma vida emocional prazerosa e então decidir ter o primeiro filho. As mulheres antes tinham o primeiro filho aos 22, 23 anos. Depois passaram a ter o primeiro filho, em média, aos 30 anos. Hoje, muitas estão tendo o primeiro filho depois dos 35 anos de idade. Ficam no primeiro filho ou, quando muito, têm 2 filhos. O resultado disso é que as populações de 0 a 4 anos, 5 a 9 anos de idade, 10 a 14 anos de idade, 15 a 19 estão diminuindo demograficamente desde o ano 2000. Entretanto, por que a população continua a crescer? Porque os adultos estão vivendo mais. Quando esse ciclo se encerrar, nossa população chegará a mais ou menos a 250 milhões de habitantes, vai se estabilizar durante uma década ou duas e vai começar a diminuir de tamanho, como ocorre no Japão, como ocorreu na Alemanha durante muito tempo. E isso já está refletindo na matrícula escolar. Então, cada vez nós temos menos crianças nas turmas de 1º ao 5º ano.
No momento em que cada vez mais o professor dispõe de ferramentas, de orientações, de aulas exemplares que estão em diferentes sites da internet, que podem nos ajudar e facilitar o nosso trabalho. Entretanto, mesmo com turmas menores, nós vimos na videoaula anterior que o IDEB Brasil e o próprio IDEB Minas Gerais e Montes Claros ainda são insatisfatórios nos anos iniciais. Então aqui o problema não é redução do tamanho da turma. Isso já está acontecendo demograficamente. Demograficamente. O problema é mesmo a gestão pedagógica da sala de aula como ambiente de aprendizagem. Porque o número de alunos está só diminuindo. Pode ser que, excepcionalmente, por uma razão determinada, por exemplo, aqui em Montes Claros, uma escola recebeu um número grande de alunos em virtude da mudança, ao mesmo tempo, de muitas famílias que vieram de diferentes bairros para o novo conjunto de Minha Casa Minha Vida. Isso é uma situação de excepcionalidade, não é o padrão. O padrão tem sido a redução do tamanho da turma, né? Pagam salários superiores à média aos seus professores? De um modo geral, pagam. São bons salários, mas não são salários excepcionais. Nós estamos numa fase de transição. Pesquisas mostram que salário regula satisfação ou insatisfação momentânea, interfere emocionalmente, interfere psiquicamente no estado de ânimo e, nesse sentido, pode comprometer positivo ou negativamente, de certo modo, o desempenho. Mas cultura, destrezas tecnológicas, domínio técnico-pedagógico e didático são fundamentais nessa comparação. Claro que o salário é muito importante. Não se está desdenhando, não se está subestimando essa variável. Mas ela não é, por assim dizer, quando correlacionada a desempenho, uma variável fundamental. Tanto é que você tem situações de mais altos salários e baixo desempenho. E situações de mais baixos salários e mais alto desempenho. Um exemplo é Sobral, que paga salários um pouco abaixo da média salarial dos professores de Montes Claros. Entretanto, tem o melhor desempenho no país e tem um plano de carreira, que nós ainda não temos. Tem um plano de carreira que fomenta, estimula o desenvolvimento profissional via uma carreira com remuneração progressiva segundo o desempenho. Mas é uma coisa importante. Pelo menos nós temos no país, de algum tempo para cá, a lei do piso, que é a única categoria profissional em nosso país que tem um piso nacional estabelecido em lei federal, portanto vinculatório para estados e municípios, e que tem proporcionado, a despeito da base salarial ainda ser baixa, aumentos acima da inflação observada no ano precedente. Tomara que isso continue a durar até que o salário chegue num patamar melhor. Mas a construção do salário não é só baseada em piso. A construção do salário se faz via remuneração com um bom plano de carreira, que valorize a titulação, valorize, sobretudo, o desempenho através da progressão horizontal, para que você construa uma melhor remuneração ao longo da carreira com base no mérito ou com base no desempenho. Isso esses países dispõem. Nós ainda não dispomos disso razoavelmente no nosso país. Precisamos chegar lá. A pesquisa conclui que as escolas bem-sucedidas precisam fazer 3 coisas simultaneamente. Nenhuma delas individualmente é novidade. Mas as 3 coisas feitas simultaneamente, aí está a novidade. A primeira delas, obter os melhores professores. Vamos comentar sobre isso. A segunda, obter o máximo deles. Parece assim uma coisa absurda, nós vamos entender isso aqui. A terceira, intervir quando os alunos começam a ficar para trás. Isso, como eu disse, talvez não pareça uma recomendação sem precedentes. As escolas, com certeza, já devem agir dessa maneira, mas a verdade é que não o fazem. O primeiro passo é contratar os melhores professores, pois a qualidade de um sistema educacional não pode superar a qualidade de seus professores. A qualidade de um sistema educacional reflete razoavelmente a qualidade de seus professores, mas não apenas a qualidade de seus professores. Porque nós sabemos, se professores têm uma qualidade boa, mas a gestão é ruim, a gestão ruim compromete a qualidade do trabalho dos professores. A gestão também tem um peso muito importante nisso aí. As estratégias estão disponíveis. Por exemplo,
concursos mais frequentes, porém, para poucas vagas de cada vez e com maiores exigências, como uma aula prática e uma entrevista diante de uma banca examinadora externa. Nós temos a mania no Brasil de fazer concursos monumentais, que você quer cobrir todas as vagas dos próximos 10 anos e ter uma lista de classificados e vai renovando o mesmo concurso de tal maneira que a mesma lista perdura durante 10 anos. No entanto, a vida continuou, os conhecimentos são novos, foram revolucionados e nós paramos num parâmetro de referência cultural, pedagógica e de conhecimentos de 10 anos anteriores. Hoje, o que é recomendável? Mais concursos, porém pequenos, com poucas vagas, para que você vá selecionando a cada concurso efetivamente os melhores professores. O que é selecionar bem? É voltar a como era no passado e depois deixou de ser, por conta dos concursos grandes. No passado, o professor se inscrevia, tinha uma primeira etapa, que era o currículo, a titulação, a experiência e assim por dizer. Uma prova de redação, que temos que voltar com ela. E na segunda etapa, que era puramente meritocrática, o professor sorteava um ponto, dava uma aula diante de uma banca examinadora, a que se seguia uma entrevista. De 0 a 10, uma nota de corte mínima de 7,5, e você tinha os classificados, que em seguida eram contratados para o estágio probatório, acompanhado, avaliado. Isso acabou. O estágio probatório, no Brasil, de um modo geral, é uma fabulação. Ninguém é avaliado. Já vira praticamente, uma conquista automática de estabilidade no emprego, quando, na verdade, tem que haver uma avaliação semestral, até para orientar o professor em estágio probatório, até que ele consolide, pelo mérito dele, o direito a ser um servidor efetivo. Né? Muito bem. Isso talvez não pareça uma recomendação sem precedentes. Entretanto, a verdade é que ainda não fazemos desse modo. O primeiro passo, pois, é contratar os melhores, pois a qualidade reflete a média de qualidade dos professores. Falávamos das estratégias. Com efeito, estudos feitos no Tennessee, um dos estados Unidos da América, e em Dallas, no estado do Texas, mostraram que, se alunos de capacitação média forem entregues a professores que estão entre os 20% mais competentes de sua profissão, terminam se posicionando, os alunos, entre os 10% de estudantes com melhor desempenho. Mas o contrário também é verdadeiro. Inversamente, caso os professores venham do grupo de 20% de professores menos competentes, que ainda precisam de mais apoio para melhorar seu desempenho na carreira, os alunos terminam entre os 10% de pior desempenho. Logo, conclui a pesquisa, a qualidade dos professores exerce a maior influência sobre o desempenho dos alunos. Repetindo que, no caso brasileiro, a correlação desempenho do professor e desempenho do aluno tem que ser matizada, ponderada e submetida a uma análise levando em conta outras duas variáveis. A situação de contexto socioeconômico, demográfico e familiar, que no caso brasileiro da escola pública é muito diferente do caso dos países desenvolvidos, que em geral são famílias de classes médias, de maior padrão de escolaridade, maior padrão de cultura, maior padrão de expectativas, que sabem cobrar qualidade e assim por diante. Né? E também o outro contexto, a outra variável importante, a gestão. Tanto a gestão de sistemas de ensino, como a própria gestão escolar. Se você tem um grupo de professores muito bom, mas tem uma gestão que compromete, que não é agradável, que não é afinada, que não sabe liderar, ela vai comprometer o desempenho médio dos professores. Então nós temos que levar em conta também essas outras variáveis. Né? A McKinsey, que é uma organização inglesa que coordenou no mundo essa pesquisa, argumenta que os sistemas de educação que apresentam melhor desempenho atraem os melhores profissionais. É muito comum um professor querer deslocar-se de uma escola para uma outra que tem, na percepção da sociedade, um status, uma imagem, uma simbolização superior. Isso é humano, é natural. Mas nós temos que melhorar a escola na qual nós trabalhamos.
nós temos que comparar a escola na qual nós trabalhamos, primeiro consigo própria. Como estávamos, como estamos, como podemos melhorar. Isso é equidade. Bons professores ficarem também em escolas que ainda não alcançaram bons resultados. Porque senão você começa a elitizar e começa nessa elitização a sacramentar as desigualdades de oportunidades para os alunos, o que não é justo. Então nós temos que cuidar da escola na qual nós estamos e compará-la consigo mesma em primeiríssimo lugar e não fazer rankings comparando a minha escola com uma outra que já está muito melhor, quando aqui nesta escola, que ainda está no começo da caminhada, entretanto, ela está começando a formar uma trajetória de progressos consecutivos, ainda que muito discretos, porém progressos. E nós temos então que perseverar para que essa escola continue a melhorar com a nossa contribuição lá. Então, no caso aqui, nós não devemos estimular esse tipo de coisa. Que as escolas de melhor localização, onde há mais alunos de classes médias, que a imprensa fala melhor delas e tal, que haja uma migração para essas escolas. Ao contrário, nós temos que distribuir de maneira republicana os professores nas diferentes escolas. E cada escola dar conta de ser capaz de fazer a diferença. Aí nós podemos falar de justiça e de equidade. Na Finlândia, todos os novos professores precisam ter mestrado. A Coreia do Sul contrata professores de ensino básico entre os 5% de formandos universitários com melhor desempenho na vida acadêmica universitária. Singapura e Hong Kong contratam entre os 30% de melhor desempenho. Então são situações nas quais não necessariamente há concurso. Entretanto, há regras claras que evitem o familismo, o clientelismo, as interferências políticas e etc. Isso não existe. Então são critérios que valorizam formação, valorizam qualificação, valorizam padrão cultural, valorizam desempenho, em proveito do próprio profissional e em proveito do aluno. E esses países o fazem de maneira surpreendente, pois na prática, os países com melhor desempenho pagam salários não superiores à média dos salários vigentes no mundo desenvolvido. Se o dinheiro fosse tão importante, não que não seja, mas se fosse tão importante, a variável mágica que tudo pode e tudo explica, então os países com os melhores salários para os professores, como a Alemanha, Espanha e Suíça, teriam, presumivelmente, sistemas de ensino posicionados entre os melhores do mundo. E isso não procede, pelo menos ainda não procede. E eles tampouco tentam atrair um grande quadro de interessados para selecionar entre eles os mais bem-sucedidos. Quase que o contrário. Singapura avalia os candidatos rigorosamente antes de admiti-los aos cursos de formação de professores e aceita apenas o número de candidatos suficiente para cobrir as vagas nos quadros da educação. Eu estou dando esse panorama porque de cada situação nacional comparável que nós estamos conhecendo, quem sabe a gente possa tirar uma ideia para aperfeiçoar o nosso próprio modelo com as nossas próprias características. A Finlândia também limita a oferta de cursos de formação de professores à demanda. Não são ofertas, por assim dizer, gerais, amplas e restritas. Limitam aquilo à demanda. Não é o caso brasileiro, que por várias razões, inclusive desprestígio salarial, nós temos hoje uma enorme demanda não satisfeita por professores, especialmente no caso do ensino médio, para matemática, física, química e biologia, não atendida, afora demanda em língua inglesa, inclusive para o ensino fundamental, e afora, quando for introduzido no currículo o curso de música, demanda para a formação de inexistentes, hoje, professores de música. Né? Então a Finlândia também limita a oferta de cursos de formação de professores à demanda. Em ambos os países, o ensino é uma profissão de status elevado, coisa que já foi no nosso país e, infelizmente, hoje não é, e nós precisamos fazer com que volte a ser. Porque ela é altamente competitiva, altamente procurada, altamente estimada e valorizada. E os fundos destinados a cada professor em treinamento são generosos, porque o número deles é baixo. Aqui tem uma coisa que nós precisamos corrigir. Há um desequilíbrio na alocação de recursos públicos para a educação. O Ministério da Educação hoje, obviamente, na parte orçamentária,
na redistribuição dos recursos, privilegia muito mais o ensino universitário. Tanto é que o custo aluno calculado pelo Fundeb é de apenas R$ 2.700, quando deveria ser de no mínimo R$ 5.000 por ano. Se o repasse fosse feito nesse montante, todos disporíamos de mais recursos para melhorar em geral, botando o tempo integral com infraestrutura e recursos na escola e melhorando de modo significativo salário e remuneração conforme uma carreira. Mas, infelizmente, o repasse é de apenas R$ 2.700 por aluno ano, o que dá mais ou menos aí R$ 250 por aluno mês, o que é muito baixo comparado com esses países. A Coreia do Sul demonstra como os dois sistemas produzem resultados diferentes. Seus professores de ensino fundamental básico têm de obter um diploma de graduação em apenas uma das 12 melhores universidades do país. Como é um país menor, eles só admitem o professor como professor de ensino fundamental se ele for diplomado em uma das 12 melhores universidades do país, de um total de 360 instituições de ensino superior. A admissão requer notas altas. O número de vagas é racionado de acordo com o número de postos de ensino aberto. Em contraste, os professores de escolas de ensino médio podem obter seus diplomas em qualquer uma das 350 faculdades do país, e os critérios de seleção são mais frouxos. Ou seja, eles valorizam mais a educação infantil e o ensino fundamental, que é quando as crianças consolidam os conhecimentos fundamentais, do que o próprio ensino médio. É uma coisa que nós ainda não compreendemos adequadamente no nosso país. Tanto é que há muito mais rigor na seleção dos professores da educação infantil e do ensino fundamental. A lição parece ser a de que a admissão ao sistema de formação de professores precisa ser difícil e não fácil. E nenhum de vocês, professor, tem medo de um exame mais difícil. Porque temos as oportunidades para nos prepararmos para isso. Além disso, os países de maior sucesso em educação investem na formação continuada. Singapura provê 100 horas de formação aos seus professores a cada ano e aponta professores veteranos para supervisionar o desenvolvimento profissional em cada escola. O que é que nós queremos fazer aqui? Nós já temos no Brasil e em Montes Claros foi implantado, e muito bem implantado, a chamada hora-atividade ou a chamada atividade complementar, a AC, que são aquelas 3 ou 4 horas por semana, no momento extra-classe, quando o supervisor pedagógico e professores se reúnem com uma agenda, trabalham os assuntos daquela agenda e desenvolvem um determinado produto durante aquela sessão, num processo de formação continuada, que pode ser também um processo de pesquisa, de aprofundamento de conhecimentos, de, por assim dizer, consolidação de técnicas didáticas e de desenvolvimento de produtos, como bons planejamentos, bons textos, bons projetos e assim por diante. Então, nós temos isso aqui. O que é que nos falta? Na ideia que estamos desenvolvendo do plano de carreira, na linha meritocrática, nós iríamos identificar em toda a nossa rede os professores de melhores desempenhos, mais talentosos e que mais contribuições possam oferecer aos seus colegas. Esses professores, mediante a comprovada avaliação do seu desempenho, seriam convidados pela Secretaria Municipal de Educação, através de indicação da própria escola, testemunhada no desempenho, para passarem, caso queiram, a uma jornada, ao invés de 25 horas, para 40 horas. Hoje nós concedemos a jornada de 40 horas, eu diria assim, com grande facilidade. Ela teria que ser uma conquista pelo mérito, segundo o desempenho. O professor passa 40 horas. Para quê? Para aumentar o número de aulas dele? Não. Ele manteria o mesmo número de aulas que ele tem, só que no outro turno ele trabalharia, por exemplo, segunda-feira à tarde em uma escola, terça-feira em outra, quarta-feira em outra, quinta-feira em uma dessas 3 ou numa outra, e na sexta-feira um trabalho de consolidação, de reflexão. O que ele faria no turno reverso, que não é aquele no qual ele leciona, que ele continuaria lecionando na escola onde ele se encontra? O que ele faria nessas outras escolas no outro turno? Ele iria acompanhar
os professores menos experientes, que ingressaram há pouco tempo, que estão tendo dificuldades didáticas para fazer uma boa gestão da sala de aula como ambiente de aprendizagem. Então, nesse intercâmbio de orientação, ele assistiria como um tutor àquele professor, ainda com alguma vulnerabilidade, acompanhando-o, apoiando-o, orientando-o no serviço, como se fosse uma tutoria profissional. Isso é um modo muito elevado de valorizar a prata da casa, valorizar os talentos que nós temos dentro de casa, que não são poucos. Em todas as escolas nós dispomos de professores assim talentosos que possam ter uma liderança intelectual e didático-pedagógica. Bem, claro que isso criaria para os supervisores pedagógicos uma situação de emulação intelectual. Então, tanto os supervisores pedagógicos estariam coordenando, como professores também. E uma outra coisa que nós pensamos em introduzir no plano de carreira, isso pode dar alguma polêmica, mas eu pessoalmente defendo, é o seguinte: esse mesmo professor mais talentoso, que mediante avaliações sucessivas fique comprovado o seu alto desempenho, ele permaneceria no turno no qual ele trabalha como professor e convidado para uma jornada de 40 horas. Se ele aceita, ele poderia trabalhar na mesma escola, no outro turno, ou em outra escola, no outro turno, nesse caso, numa outra escola e a mesma outra escola durante toda a semana, como supervisor pedagógico. Então, o professor, pelos seus talentos, cultura e habilidades pedagógicas, também exerceria o papel de supervisor pedagógico. Que o modelo brasileiro hoje está superado. São as caixinhas. O professor é professor a vida inteira e o supervisor pedagógico, mesmo quando não tem experiência de sala de aula, já entra como supervisor pedagógico. E por isso a gente pode também refletir, sem contrariar a lei, sobre a admissão de supervisores pedagógicos em concurso. Por exemplo, todo bom supervisor pedagógico deveria demonstrar uma experiência de pelo menos 5 anos de atividade docente em sala de aula, como alfabetizador ou como professor, para que então possa também trabalhar como supervisor pedagógico ou somente como supervisor pedagógico. Mas como reina no mundo universitário da educação no Brasil uma mentalidade ainda corporativista, nós fragmentamos as ideias e os processos de formação em caixinhas. Antes tínhamos até o inspetor, tínhamos o orientador, tínhamos o supervisor e tínhamos o pedagogo. Pelo menos hoje nós temos o coordenador pedagógico ou supervisor, que é um compêndio de quase tudo isso. Mas ainda temos de um lado pedagogia e de outro lado professor, o que não é razoável. Na maior parte do mundo isso não existe. E eu defendo muito o profissional em pedagogia. Mas um bom profissional em pedagogia tem que ser também um bom professor. E um bom professor também tem que ser muito bom em pedagogia para fazer transposição didática corretamente. Isso eleva as expectativas, eleva o patamar cultural em benefício dos profissionais e em benefício dos alunos que vão adorar uma coisa como essa. Mas isso tudo vai para debate. Eu sei que é uma ideia que suscita alguma reflexão e às vezes até alguma inquietação, porém é importante que nós façamos essa reflexão. No Japão e na Finlândia, grupos de professores visitam as classes de colegas e planejam aulas juntos. Eu falo isso há anos e anos e anos, que o supervisor precisa visitar a sala do professor, idealmente com uma frequência semanal, quando muito quinzenal. Não é para fiscalizar, observar, registrar, depois comentar com o professor, elogiar, sugerir novas práticas, novas ideias e juntos crescerem. E além disso, professores de excelência, professores de referência que possam ser tutores, que as suas aulas possam ser também assistidas por outros professores, por que não? Por que não? Isso é muito bom, em muitos lugares do mundo é feito dessa maneira, em bons ambientes universitários se faz dessa maneira. Na Finlândia, professores têm uma tarde de folga semanal, com esse objetivo, que na verdade corresponde à nossa hora-atividade aqui, porque lá eles trabalham em tempo integral, mas eles têm uma folga em um turno na semana, para poderem estudar, que coincide exatamente com a nossa hora-atividade, horas-atividade ou a nossa atividade complementar. Mas existe um padrão quanto ao que os países fazem quando os alunos e as escolas começam a falhar. Os países de melhor desempenho
não hesitam em intervir, e o mais cedo possível. A Finlândia, por exemplo, dispõe de mais professores de educação especial encarregados de ensinar os alunos retardatários do que qualquer outro país. Em certas escolas chega a ser 1 em cada 7. Justiça façamos, desde que o Brasil adotou a inclusão escolar, as escolas brasileiras e as nossas escolas, sem apoios, sem orientação, sem que ainda pudéssemos dispor de profissionais formados, elas abraçaram a inclusão, todos os professores comprometeram-se e vêm ajudando na inclusão, até que gradualmente começamos a dispor nas escolas da sala de recurso e do psicopedagogo. De tal modo que a cultura pedagógica da inclusão se disseminou como cultura das nossas escolas, ampliando a equidade, ampliando a inclusão e evitando a discriminação das crianças que têm algum tipo de deficiência. Isso é um enorme avanço que nós conquistamos graças a vocês, né? Professores, supervisores, diretores, essa acolhida generosa, humana, fraterna que vocês dispensaram aos nossos alunos nessa situação. Mas temos que oferecer mais apoios. E hoje, até por imperativo legal, se temos uma criança, por exemplo, autista ou com síndrome de Down, em muitas das nossas escolas, eu não posso afirmar aqui em todas, mas eu já observei em visitas que faço, já temos lá um auxiliar do professor que acompanha individualmente esse aluno, inclusive dentro da sala de aula. A cada ano, 1/3 dos alunos recebe educação suplementar em sessões individuais. Singapura oferece aulas adicionais aos 20% de alunos com desempenho mais fraco. E existe a expectativa de que os professores fiquem na escola depois das aulas a fim de ajudar os alunos. Nada disso é muito complexo, mas são práticas que contrariam algumas das suposições silenciosas da política educacional, como, por exemplo, a de que é impossível obter os melhores professores sem pagar salários altos. Claro que nós queremos pagar salários altos, mas nós temos a realidade que temos. Afora essa penúria, essa crise absurda, fiscal, com impactos econômicos, financeiros e sociais gravíssimos, que inclusive comprometem as receitas de estados e municípios e criam toda essa situação de relativa escassez, mas isso deve ser superado, nós desejamos sempre pagar salários mais altos, tanto o piso quanto a carreira. O piso é igual para todos, é universal. A diferenciação, que não seria uma desigualdade, viria eventualmente pelo desempenho verificado através de avaliações do desempenho. Se você tem um professor comprometido, que participa das formações, que estuda, pesquisa, faz bons planejamentos, aplica os planejamentos, se dedica aos alunos com dificuldades e consegue que esses alunos superem a sua situação de dificuldades, não é justo que quando esse professor for se aposentar, que o seu provento de aposentadoria seja igual ao de um colega que, ao contrário, não se aplica na formação continuada, não se aplica ao planejamento, não se dedica aos alunos com dificuldades de aprendizagem e assim por diante. E, infelizmente, no meio de nós, Brasil como um todo, ainda temos um percentual que não é desprezível de professores que têm esse tipo de descomprometimento. Isso não pode ser aceito, isso não pode ser tolerado, porque as crianças ali estão com direito subjetivo a uma educação de qualidade e o recurso que nós gerenciamos é um recurso público que deve ser aplicado com qualidade para assegurar a qualidade do serviço. Porém, não se trata de punir, mas se trata de garantir oportunidades e aí sim exigir que esse profissional, que ainda não encontrou o bom caminho, possa ter desempenhos melhores em benefício de si próprio e sua carreira e em benefício de seus alunos. As conclusões dessa pesquisa são: 1. Obter bons professores depende de como você os seleciona e faz a formação continuada. Eu defendo as duas coisas. Melhorar o processo de seleção com as duas fases, a fase de titulação, de currículo, com uma redação, e a segunda fase, uma aula prática, uma entrevista feita por uma banca examinadora externa, a nota de corte 7,5, o professor então entra, mas entra num processo obrigatório de formação continuada ao longo da carreira, tendo nesse meio tempo a oportunidade de fazer o mestrado
e um plano de carreira para que ele possa nele progredir, inclusive com melhor remuneração consecutivamente. 2. Lecionar pode se tornar uma carreira para os melhores formandos, mesmo que não sejam oferecidos ainda salários muito elevados, desde que os melhores formandos nas universidades passem a ter interesse profissional em vir a ser professores e com expectativas, com base em bons planos de carreira, de que as remunerações venham a crescer consecutivamente ao longo dos anos, segundo o desempenho. Claramente ainda não é essa a realidade que temos. 3. Com as políticas corretas, as escolas e os alunos não estão condenados ao atraso. Definitivamente não. E nós já temos comprovações disso aqui mesmo na nossa Montes Claros. Ok? Essa é a primeira de 3 pesquisas que nesta sessão eu vou lhes apresentar. Vem agora uma extraordinariamente interessante. 2. O que ensina a pesquisa nacional do SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Aplicadas à Educação, do Ministério da Educação, MEC, realizada em 2001, porém reaplicada sucessivamente nesse país, em vários momentos, sobre o chamado efeito escola. O efeito escola quer dizer o seguinte: qual é o impacto na aprendizagem dos alunos das variáveis intraescolares, isto é, aquilo que se faz, se decide e que é causa de desempenho dentro da escola, e as variáveis extraescolares, família e outros aspectos dessa ordem. A pesquisa procurou estudar cada uma dessas variáveis e, combinando-as, chegar, por assim dizer, a um modelo explicativo. O tipo de abordagem pedagógica importa em muito para o sucesso escolar. Escolas que se organizam como ambientes de aprendizagem fazem a diferença. Professores presentes e colaborativos e responsabilidade coletiva dos docentes pelos alunos e seus resultados escolares, isso faz uma diferença enorme quando o professor compreende, até eticamente, que ele, pelo seu desempenho, é um fator fundamental para o bom desempenho e os bons resultados escolares. O conteúdo desenvolvido, isto é, o currículo que é prometido, de fato é cumprido, e passar e corrigir o dever de casa sistematicamente. Isso não é teórico, isso é empírico. Quando, especialmente, do 1º ao 5º ano, e no 6º e no 7º anos, professores, independentemente da disciplina, especialmente matemática, língua portuguesa e ciências, que têm maior número de aulas, passam o dever de casa todo dia. E o dever de casa é corrigido todos os dias em sala de aula, por grupos de alunos que vão fazer a correção em situação de diálogo. Eles são convidados a ir à frente da turma, saem das carteiras, formam um semicírculo e vão apresentar o enunciado da questão, apresentar a resposta, discutir o raciocínio. O professor pode intervir assim: aluna Ângela, leia o enunciado da questão número 1. Ela lê. Todo mundo entendeu o enunciado da questão número 1. Tem 4 opções, A, B, C, D. Qual é a resposta certa? Ângela diz, opção C. Explica e demonstra por que a questão C, a resposta C é a correta. Se o professor ou professora proceder de maneira exatamente análoga com cada um dos 3 ou 4 alunos que estão naquele painel, não haverá debate. Haverá uma monotonia. Enunciado, a questão e o argumento. Monotonia. Agora, se o professor ou professora, uma vez que Ângela disse a resposta certa é C, e explicou por quê, volta-se novamente a Ângela e lhe pergunta, Ângela, se a resposta certa é a C, agora argumente e comprove para a turma por que a opção A é falsa. Ângela vai ter que argumentar em defesa de C, negando a resposta A por ser uma resposta falsa. Ela vai trabalhar com um princípio de contradição. Esse tipo de raciocínio lógico é uma habilidade de alta ordem de raciocínio, que alunos adoram. Mas para que isso seja feito em sala de aula, os professores têm que se acostumar
a trabalhar dessa maneira. E onde é que nós podemos fazer oficinas de treinamento para organizar painéis de correção de dever de casa dessa maneira? Durante as horas de atividade ou as atividades complementares na nossa escola. Dispomos de tempo, e de tempo que faz parte da nossa jornada semanal de trabalho. E um tempo que é remunerado dentro do nosso salário. Portanto, não há razão para que não façamos isso. Uma sessão de horas de atividade ou atividades complementares, você pode ter agenda para um ano inteiro, até para vários anos. Você tem muitos assuntos importantíssimos para, a cada sessão, explorar e aprofundar. Agora, tem que ter uma liderança que saiba propor isso, para que cative e chame as pessoas à participação interessada nesse tipo de acontecimento. 2. Infraestrutura simples, mas adequada na escola. Existência de recursos pedagógicos e dinheiro para a escola também fazem diferença. O dinheiro descentralizado para a compra da merenda, material de limpeza, papel, materiais de uso da escola, para que a escola não tenha, por exemplo, um curto-circuito, uma paralisação, porque tem um problema que ela não pode resolver. Um problema hidráulico, que basta contratar um bombeiro com dinheiro descentralizado, ela resolve na hora e não tem turbulência, né? Mas a infraestrutura pode ser simples. Porém, todos os recursos disponíveis na escola são sistematicamente utilizados pelo professor. Olha, durante décadas, trabalhando em escolas do Brasil inteiro, inclusive no meio da selva amazônica, na fronteira com a Bolívia, eu presenciei situações nas quais professores levam data show, computador, mapotecas, esqueleto, os recursos didáticos, jogos lógicos, blocos lógicos para dentro da sala de aula, material concreto e trabalham intensamente com aquilo e bem. Mas muitos professores, inclusive aula de História, de Geografia e de Ciências, não levam nenhum material didático para dentro de sala de aula. O aluno percebe. O aluno percebe. Então isso é absolutamente fundamental. Mesmo que tenhamos recursos modestos, mas que todos os recursos sejam adequada e intensamente utilizados por todos os professores, todos os dias, todas as semanas, em sala de aula. Melhor ainda, quando podemos dispor de laboratórios ou mesmo uma sala ambientada para o ensino de matemática. O professor de matemática fica ali, os alunos é que mudam de sala. Há escolas onde isso funciona muito bem, de modo organizado e não se perde tempo. 3. Escolas que contam com professores bem formados e em constante processo de atualização fazem diferença. Nós já estamos caminhando nesse sentido. O processo de formação continuada está disponível. Agora precisa ver com que qualidade essa formação continuada está sendo feita. 4. Famílias que cobram o desempenho escolar de seus filhos e que cobram a lição de casa ajudam muito a fazer a diferença. Isso aqui nós ainda estamos um pouco longe de alcançar, entre outras razões, que na nossa escola, de um modo geral, o chamado colegiado escolar, onde deveria haver uma representação robusta das famílias e as lideranças sociais, das organizações civis, da vizinhança do entorno, todas deveriam participar do colegiado como um suporte à escola. Nós não temos a cultura democrática republicana da valorização da participação do outro, da cooperação ampla com o outro, do empenho em formar e ajudar a funcionar bem colegiados escolares na cogestão participativa da escola. Vamos levar tempos para chegar lá, mas precisamos caminhar nessa direção. 5. No Brasil, a escola faz a diferença. O contexto sociodemográfico condiciona, mas não determina os desempenhos. Condiciona, às vezes, de modo severo. Situação de muita pobreza, desestruturação familiar, crianças que moram com avós, especialmente nos interiores mais longínquos, que os pais saem para trabalhar em outros estados, ou crianças que não sabem quem é o pai e que a relação com a própria mãe é muito escassa, muito rara e às vezes muito cheia de perturbações, e é socializado em casa através da autoridade feminina da avó. Então depende muito mais a socialização dele, os processos de formação de valores da convivência na escola. A escola tem escolhas possíveis, né? Ou seja, ela não é determinada pelo contexto. Vocês, professores e lideranças escolares, têm todas as possibilidades e capacidades de superarem as limitações estabelecidas pelo contexto, não como se fosse uma tirania do contexto, se libertarem disso
e pelo vigor, pela força das suas convicções, das suas capacidades, do seu trabalho em conjunto, estabelecerem a escola como uma escola que faz a diferença e todos os alunos, a despeito do contexto, podem aprender ou, no mínimo, satisfazer as suas necessidades básicas de aprendizagem. Aqui eu quero lhes mostrar essa tabela e a próxima, que é o condensado dos resultados dessa pesquisa sobre o efeito escola. O que é que os pesquisadores selecionaram como fatores de controle ou como variáveis para o efeito escola? Eles observaram que nas casas das crianças, alunos e adolescentes, que não havia livro nenhum, o desempenho do aluno em sala de aula era menor. Como é que eles sabem disso? Porque quando a avaliação é feita, você aplica uma prova ao aluno. Mas ao aplicar a Prova Brasil ao aluno, o Ministério da Educação também aplica um questionário ao professor, vocês se lembram desse questionário? Um questionário ao gestor e um questionário ao aluno. Esses questionários, que são informações qualitativas, também são estudados. Então, viu-se, por exemplo, Brasil inteiro, que em 30% dos questionários, as famílias diziam que tinham livros em casa, menor ou maior quantidade. E os pesquisadores puderam estabelecer uma correlação empírica, segundo a qual mais livros em casa, porque podem significar maior interesse por leitura e, portanto, um ambiente, de certo modo, de leitores, isso tende a produzir impacto positivo na criança, que seria mais estimulada a ler e provavelmente, isso poderia resultar em um melhor desempenho da criança na escola. Então, quantidade de livros em casa. Na antiga quarta série, o atual quinto ano, um impacto em número de pontos no crescimento do desempenho do aluno, naquela escala de proficiência que dá a nota da Prova Brasil, é de apenas 2,6 pontos, que a criança está em processo de aprendizagem da leitura e num processo de formação do hábito de leitura. Entretanto, no 9º ano do ensino fundamental ou na 8ª série antiga, alunos leitores têm 9,3 pontos a mais do que alunos que leem pouco. E no ensino médio, no 3º ano, esses alunos apresentam, somente em função de livros em casa, 10 pontos a mais em desempenho do que os seus colegas do ensino médio. A variável hábito de leitura, um elemento mais preciso da utilização dos livros, não é apenas ter o livro em casa, já é o uso do livro mais além da sua simples posse, que é um fator mais associado ao desempenho dos alunos. No 5º ano ou 4ª série, como o aluno está em processo de aquisição e consolidação do hábito de leitura, o impacto é de apenas 2,9, 3 pontos. Entretanto, no 9º ano já é de 10,6 pontos. E no 3º do ensino médio é de quase 20, 19,9. Só isso aqui seria uma razão para todos os governos, todo ano. O governo municipal manda no Natal pelo correio 5 livros de edições de ouro, papel simples, para cada família do município. No ano seguinte, o governo estadual, para todas as famílias residentes no estado. No ano 3, o governo federal, para todas as famílias residentes no país. De tal modo que a cada 3 anos, cada domicílio brasileiro teria 15 livros a mais. Porque isso aqui mostra que isso tem um impacto. O custo de 15 livros a cada 3 anos é próximo de zero. Não tem impacto financeiro, mas o impacto cultural, o impacto escolar é fantástico. Qual é o problema? Essas pesquisas, que são magistrais, nos ensinam isso, mas quem é que lê essas pesquisas? Pouquíssimas pessoas. Pesquisadores, cientistas, consultores. Às vezes, nem secretários de Estado de Educação leem essas pesquisas. Menos ainda diretores e supervisores. E, às vezes, os professores não têm acesso, embora ela esteja no site www.inep.gov.br/SAEB, desde 2001. Para mim, a mais importante pesquisa feita, pesquisa empírica feita, aplicada à educação no Brasil, é essa aqui. Fazer lição de casa, que no caso dos anos iniciais, vai consolidando no aluno o hábito da leitura,
o hábito do estudo e o gosto pelo estudo. O aluno cresce 23 pontos na escala do Ministério da Educação. Na medida que ele já consolidou o hábito de fazer a lição de casa, claro que o impacto vai diminuir com o tempo. No 9º ano, cai para 8,8, mas é muito significativo. No 3º ano do ensino médio, para 6,9, que também é muito significativo. O que isso aqui quer dizer? Que todos nós, professores, deveríamos todo dia, se não todo dia, quase todo dia, passar lição de casa para o aluno e corrigir a lição de casa no dia seguinte em sala de aula pelo painel de debate. Isso não é tomar tempo ao professor, não é perder tempo, é oferecer protagonismo ao aluno para desenvolver o raciocínio rápido, fazer correlações de informações, saber organizar mentalmente informação quantitativa com informação qualitativa, saber melhorar a argumentação, desenvolver o aparato linguístico e adquirir mais autonomia intelectual e mais autoconfiança. Só tem bondades e benefícios nisso. Por que não praticamos isso? Tornar a sala de aula didaticamente mais rica, com mais diversidade, mais oportunidades aos alunos. Você, professor, dessa maneira, poderia observar cada um dos seus alunos participar no mínimo 2 vezes, talvez 3 ou 4 vezes por mês, de painéis de correção de dever de casa. No final de um bimestre, você poderia, na distribuição, digamos, de 20, 25 ou 30 pontos bimestrais, valorizar o fazer o dever de casa e a qualidade da participação no painel de correção com 2,5 pontos, com 3 pontos ou com 4 pontos, o fazer o dever de casa e corrigir bem em situações de diálogo o dever de casa. Isso é claro que estimularia muito mais os alunos. Aí, de novo, eu volto um pouco para a gestão. A gestão tem o dever de conhecer situações como essa, pesquisas como essa, disseminar nas escolas. Uma vez isso estudado, debatido pelos professores, se forma o consenso sobre a importância de passar a lição de casa e corrigi-la com participação dos alunos diariamente, a escola que começa a praticar isso, com um bimestre, ela vai observar a diferença entre uma turma que faz assim e outra que não faz assim, como é que os primeiros alunos aqui cresceram muito mais do que os demais. E com isso, então, a escola tende toda ela a adotar essas boas práticas didáticas, que não é o consultor que está dizendo e recomendando, é uma pesquisa seríssima atestada pelo próprio Ministério da Educação. Gostar de estudar, que é uma, por assim dizer, conquista de processo. Na medida que fazemos essas coisas, nós estimulamos no aluno o gosto pelo estudo, portanto, mais autonomia moral e intelectual e mais comprometimento. O impacto de 11 pontos. Agora vejam a próxima tabela, que continua a pesquisa. Diretores bem formados, alunos crescem 11 pontos a mais. No 5º ano, 4ª série antiga. 13,2 pontos no 9º ano, a 8ª série antiga. 14,7, quase 15 pontos no 3º ano do ensino médio. Vocês veem, portanto, a importância de nós profissionalizarmos, exigirmos mais qualidade e termos a escolha do diretor baseada em mérito, em um conjunto de competências, para melhor profissionalizar. O impacto é muito poderoso, muito poderoso. Eu vou passar ao 3 e depois ao 6 e depois vou voltar ao 2 e ao 5 que vão tratar de salário. No fator de controle 3, formação do professor. Olha só, professor bem formado, no caso do 5º ano ou 4ª série, os alunos crescem 10,3 pontos. No 9º ano, 8ª série, 8,2 pontos. Tem menor impacto no 3º ano do ensino médio. Entretanto, a influência do professor não está somente na formação do professor, nós já vimos lá atrás. Está na formação do hábito de leitura, está no passar e corrigir o dever de casa todo dia, está no gosto de estudar. Então o professor é responsável aqui por pelo menos 5 desses fatores conjugados, como ele é responsável pelo fator de controle 6, percentual do conteúdo desenvolvido. Estabelecida uma proposta curricular na escola. Quanto mais os alunos conhecem que há uma proposta curricular e o professor, de modo razoavelmente coerente e consequente, portanto sistemático, cumpre e bem aquela proposta curricular, mais os alunos aprendem. Crescem 9 pontos no 5º ano, praticamente 10 pontos no 9º ano
e 12,7 pontos no terceiro ano. Depois eu vou fazer a soma. Vamos ver a questão salarial. Isso aqui são respostas individuais que diretores deram e que professores deram na pesquisa. Salário do diretor e satisfação do diretor com o seu salário. O impacto é 5,6, 6,4, 8,7. Salário e satisfação do professor com o seu salário. 4, 4,7, 8,6. Aqui tem uma situação que é curiosa, que é a seguinte. Se a pergunta fosse feita a um professor numa Assembleia Geral de Reivindicação, esses números iriam para as alturas, que aí os elementos das paixões, das emoções, né, afloram e dominam. Mas como ela é feita individualmente ao professor, e ele pode refletir levando em conta o peso específico de todos os demais fatores, ele próprio, ainda que interessado naturalmente em ter um melhor salário, né, ele pondera o peso específico da variável salário, o que é muito interessante, é muito verdadeira essa pesquisa. Voltando à dimensão pedagógica da coisa. Se o aluno, no caso do quinto ano, antiga quarta série, pode crescer 23 pontos quando faz o dever de casa todo dia, e o dever é corrigido em painéis, 23 pontos. Pode crescer mais 11 quando forma o hábito de leitura, que são 34. Pode crescer mais 11 quando o diretor é bem formado, que chegamos a 45. Pode crescer mais 10 quando o professor tem boa formação de processo, chegamos a 55. E pode crescer mais 9 quando o currículo proposto é cumprido razoavelmente em sala de aula ao longo do ano letivo, ele pode chegar a mais 64 pontos. Todo professor precisa conhecer essa pesquisa, refletir sobre ela, tirar conclusões e buscar, aprendendo com ela, aplicar isso ao seu trabalho. É a pesquisa empírica, feita em linha do tempo, comparável, que vem reafirmando o peso específico desses fatores. Claro que poderá surgir algum novo fator, mais importante, na minha opinião pessoal, que esse país tem feito. Entretanto, pouquíssimas pessoas da área educacional conhecem essa pesquisa. E eu gostaria de convidá-los a refletir sobre ela para que vocês tirem as suas próprias conclusões. O que se pode inferir da pesquisa sobre o efeito escola? Exemplificando com o caso do quinto ano do ensino fundamental, em língua portuguesa, infere-se dos resultados dos dois quadros precedentes que, 1. O aluno que forma o hábito e adquire o gosto pelo estudo avança 11 pontos, faz o para casa e o para casa é corrigido em sala de aula, avança 23, poderá progredir até 34 pontos a mais, que eu já falei anteriormente. 2. Em escola que tem diretor bem formado, 11 pontos a mais. Aonde o professor dispõe de oportunidade de formação, 10 pontos a mais, e realiza em sala de aula o currículo prometido, 9 pontos a mais, o aluno poderá progredir mais 30 pontos. 34 mais 30, 64 pontos, como havia afirmado. 3. Portanto, nessa escola, o aluno poderá progredir mais 64 pontos, cumulativamente, segundo a escala de proficiência do SAEB. Isso, concretamente, significaria um aluno que hoje se encontrasse em situação intermediária, aquela de IDEB 5 a menor do que 6, ele poderia, com isso aqui, ir para o suficiente, algo como um IDEB 7, ou até mesmo 7,5. Isso depende de, metodicamente, com o tempo, essas coisas não são da noite para o dia, vão à consolidação, até se transformar em cultura pedagógica organizada, com o tempo, mas em pouco tempo relativamente, nós alcançarmos patamares de aprendizagem e de desempenho com resultados fantásticos, né? A gente aprende muito com boas pesquisas. E a última das 3 pesquisas, chamada GERES, ou Geração Escolar, ela foi feita de 2001 a 2006 por grupos de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Católica do Rio, Unicamp, São Paulo, Federal da Bahia, Federal de Juiz de Fora e Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu me baseei numa síntese muito bem feita, publicada na Folha de São Paulo em 2006, embora essa pesquisa seja de enorme atualidade. Em resumo, o que essa pesquisa fez? Esses grupos de pesquisadores, em 2001, puseram-se de acordo, teórica e metodologicamente,
para fazer uma pesquisa chamada longitudinal, com uma extensa linha do tempo que permitisse observação de resultados a cada ano e a comparação entre resultados, buscando explicar, afinal de contas, essas sequências temporais de resultados. Por isso é chamado de pesquisa longitudinal. Criar um modelo da pesquisa, o marco teórico, a metodologia, tudo direitinho. E a partir de 2002 a 2005, portanto, 4 anos, 2, 3, 4 e 5, aplicaram essa pesquisa a 19 mil alunos em mais de uma centena de escolas, nesses estados brasileiros aqui mencionados, com os mesmos protocolos ou instrumentos de obtenção de informação e coleta de resultados. Aplicada à leitura. Isso aqui é que gerou, de certa maneira, a ideia da chamada Provinha Brasil. Então, no primeiro ano, verificavam as habilidades de leitura da criança através de uma interlocução oral, liam o texto, um texto narrativo descritivo muito simples, e eram feitas 2 ou 3 ou 4 perguntas à criança. E assim sucessivamente, já apresentando no segundo ano um texto apropriado, no terceiro ano um texto já com complexidades diferenciais, até a antiga 4ª série, hoje 5º ano. Então você cobria do texto muito simples, narrativo, descritivo, até o texto alfanumérico, poético e literário, apropriado naturalmente a crianças. Isso foi feito durante 4 anos consecutivos. O que diz a pesquisa? Não é um método de alfabetização que determina o sucesso ou o fracasso escolar. Alunos de colégios construtivistas aprendem tanto na primeira série de alfabetização, quanto aqueles de unidades que priorizam, por exemplo, o método fônico, baseado na associação entre grafemas e fonemas. Na verdade, a conclusão vai mais além. Os alunos aprendem mais quando professores e professoras alfabetizadoras e que trabalham, portanto, com a consolidação das aprendizagens, a alfabetização e o letramento, são capazes de combinar diferentes abordagens de um modo criativo, de tal modo que se em classes construtivistas o desempenho dos alunos é igual a X, e em classes fônicas o desempenho é igual a X, naquelas classes nas quais professoras e professores combinam construtivismo e método fônico e outras abordagens, o desempenho médio dos alunos é X mais Y. Os alunos aprendem mais. Então não é uma questão ideológica, é uma questão de qualificação para o domínio metodológico das diferentes abordagens e saber aplicar criativamente, de modo diferencial, as diferentes abordagens a serviço da aprendizagem dos alunos. Há alunos que são mais bem-sucedidos com o construtivismo, há alunos que são mais bem-sucedidos na alfabetização com a abordagem fônica. Então não é um cânone ideológico como, em certa época no Brasil, tentou se estabelecer em detrimento de outras abordagens. 2. O problema parece estar menos nos anos iniciais da alfabetização e mais na consolidação desse processo ao longo dos anos. Por quê? Dentre os 19 mil alunos pesquisados metodicamente ao longo de 4 anos, pesquisa longitudinal, quais foram os resultados recolhidos? Observou-se que cerca de 81% das crianças aos 7 anos de idade, aquelas 19 mil, eram bem-sucedidas no primeiro ano de alfabetização e aprendiam a ler e começavam a escrever. Entretanto, essas mesmas crianças, quando chegavam aos 10 anos de idade, na 4ª série, concluindo o que hoje nós chamamos de anos iniciais, somente 4,8% delas, que antes tinham sido bem-sucedidas, apresentavam o domínio das habilidades em linguagem esperadas segundo os descritores curriculares. Então, o que nós tivemos? Um enorme retrocesso. Essa medição foi fantástica, foi a primeira do tipo feita no Brasil. E aí começam as hipóteses. Por que isso acontece? Tem aspectos organizacionais, tem os aspectos do currículo oculto, aquele professor que vai, ou professora que vai lecionar, vai alfabetizar, mas nunca alfabetizou. Então não tem o domínio da habilidade alfabetizadora. Ou não tem o domínio da norma culta do currículo. Tem que ensinar geometria no 4º e no 5º anos, mas não estudou geometria na sua formação.
Então deixa de ensinar geometria porque não estudou e não sabe. Então o aluno não vai aprender geometria. Quando vem a avaliação, é dele cobrado conhecimento em geometria. E a mesma coisa em álgebra. A álgebra simples, o cálculo de juros, de porcentagens, de regras de 3. Se a professora não tem um domínio razoável da matemática nesse patamar da álgebra inicial, ela vai se limitar às operações aritméticas, chegando até a multiplicação e a divisão. Quando vem a avaliação, o aluno nada sabe sobre álgebra. É o chamado currículo oculto, que faz uma diferença negativa. Razão pela qual é fundamental a formação continuada para, identificada essa lacuna na formação do nosso colega ou da nossa colega, ser apresentada a ela a oportunidade de aprender aquilo que ainda não aprendeu e ser capaz, portanto, de levar e ensinar em sala de aula, né? A pesquisa tenta identificar as causas do baixo desempenho dos estudantes brasileiros no SAEB. Em 2003, a avaliação mostrou que apenas 4,8% dos alunos da quarta série tinham, como eu havia dito, desempenho adequado. O que é o desempenho adequado? Domina aquele conjunto básico de habilidades que se espera que, em linguagem, os alunos da quarta série dominem. Só 4,8%. Os defensores do método fônico, que prioriza a associação de letras e sons, dizem que países desenvolvidos têm adotado essa abordagem, porque seria mais eficaz. Já os construtivistas afirmam que não se pode culpar o construtivismo pelos maus resultados. Os dois têm razão. Mas nenhum dos dois tem razão quando um tenta excluir o outro. Na verdade, a virtude está no encontro das águas. Está em beber as duas águas, que são igualmente muito boas. Podem trazer enormes contribuições. Com o questionário, os pesquisadores identificaram a abordagem usada em sala de aula. Em alguns casos, houve acompanhamento de uma aula para checar a informação. E a conclusão foi aquela que eu havia lhes falado, que os alunos aprendem mais quando há um encontro das águas, quando há uma combinação feliz de diferentes métodos, segundo as diferenças que os alunos apresentam em sala de aula. Os resultados, portanto, não indicam a superioridade de um método sobre o outro. Basicamente, são esses os resultados que essa pesquisa nos apresenta. Como vocês disporão do texto, está todo o texto na forma de lâminas para leitura e reflexão. Aí eu termino com a mesma pergunta que propus ao final da nossa primeira videoaula. Afinal, qual é o problema? Se nós já sabemos como é fazer bem feito, se nós já sabemos como superar uma série de desafios e de dificuldades, se nós já sabemos, mais do que o fundamental, sabemos bem como fazer bem feita a educação com qualidade, ensino e aprendizagem, qual é o problema? Eu deixo essa pergunta como assunto para a reflexão de vocês, na forma da qual nós aqui concluímos essa videoaula. Uma vez mais, muito grato, muito obrigado. Espero ter sido útil e que isso possa contribuir para a sua reflexão aí na escola durante as sessões de atividades complementares ou de horas de atividade. Até a próxima.